Schwartzman, da Folha de São Paulo. Esses dias estava com dúvida, até comentei isso num vídeo passado, do porquê que o Lula, quando tinha maioria no Congresso, não colocou a questão da tributação progressiva, ou seja, de uma melhoria da tributação para os mais pobres. Por que só agora? E colocou isso em termos de dúvida em relação à disposição do PT de realmente fazer com que exista uma diminuição da distância entre ricos e pobres pela tributação. Uma dúvida semelhante, só que com um grau de inteligência inferior, foi a do Pablo Hortelado, afirmando que o PT não quer fazer justiça social, porque se quisesse já governou 32 anos, segundo ele, e não fez. Ou seja, não criou um mecanismo de diminuição da distância social pela tributação. Eu respondi a essas dúvidas, com a seguinte questão. Veja como demorou mais de 20 anos para que as pessoas começassem a entender o Bolsa Família. Hoje o Bolsa Família é um consenso, eu disse. Mas demorou 20 anos. Você imagina a tributação, se fosse colocado lá atrás. Bom, aí, para fazer uma ressalva, até brinquei, né? Falei, só o rei do ovo hoje é contra o Bolsa Família. Não. Apareceu mais um que pode se casar com o Dória, o João Dória. Eu acho que tanto o rei do ovo quanto este aqui, Flávio Roscoe, da Federação das Indústrias de Minas Gerais, tanto ele quanto o rei do ovo, o Faria, eles já podem se candidatar, Se Dória divorciar, pode se casar com o Dória, porque a mulher do Dória é aquela que diz que você não pode dar nenhuma comida para o pobre, senão ele acostuma e não procura mais trabalho. Ela falou isso. A imprensa caiu em cima do rei do ovo, não é? Será que a imprensa vai falar a mesma coisa desse Roscoe? Deveria falar. Porque hoje o Roscoe deu entrevista na Folha dizendo a seguinte coisa. Você vê como não evolui? É isso que eu digo, gente. Nós temos industriais e empresários e gente que não evolui. Eles não conseguem pensar. Eles estão incapacitados de pensar. Há um freio ideológico neles. Olha só. Eu vou ler para vocês que é inacreditável, que esse bochechudo aqui fale uma coisa dessas. Olha só. Na indústria, falta mão de obra por culpa do governo. Não é ótimo? Para ele, há mais vantagens em ficar desempregado por 20 anos, preso ao Bolsa Família, para aposentar-se aos 45, do que trabalhar 20 anos com carteira assinada e se aposentar. O título é: Idiota é quem trabalha com carteira assinada. Flávio Roscoe, da indústria têxtil, que numa entrevista anterior, no começo do governo Lula, porque agora já mudou os ventos, eles já estão pondo as manguinhas de fora para fazer oposição e cacifar a direita em 2026. Mas em 2024, 2023 para 2024, ele estava dizendo que sem o BNDES
não há possibilidade de sobrevida da indústria têxtil, ou seja, do ramo ao qual ele está ligado. Gostaram? Então, BNDES, ou seja, Bolsa Empresário, financiamento para os empresários, é útil. R$ 200 para o trabalhador, não, isso vai criar aquele trabalhador que não quer trabalhar. Olha só. Então, o trabalhador, ele pensa assim, vou ficar a vida toda com Bolsa Família, não vou procurar emprego não, tenho aí R$ 400, R$ 500, R$ 300, pô, isso é muito dinheiro para mim, né? Vou fazer um bico de vez em quando e pegar esse dinheiro, é muito, faço um bico, ganho mais 200, são 500 mais 200, nossa, minha família vai explodir de gastar. Para que eu vou ter carteira assinada? Para que eu vou ter direitos trabalhistas? Claro, procura na internet ver quantas ações de direitos trabalhistas tem contra a Color Têxtil do senhor Roscoe. E vocês vão ver que são mais de 60, logo de cara. Todo dia eles desobedecem alguma lei trabalhista e o empregado é obrigado a entrar na justiça. Claro que um cara desse não quer mesmo ter carteira assinada, ele quer, falar contra a carteira assinada. Ele diz que o governo é que provoca a pejotização porque as pessoas preferem fazer bico e pegar a Bolsa Família. Não é incrível? Agora, o que ele não consegue explicar é que se é assim, então por que o Enem dos concursos, que é emprego CLT, que é emprego carteira assinada no setor estatal, mesmo agora que o desemprego está baixo, ou seja, está quase zero desemprego, o concurso, o Enem dos concursos, lotou de gente. É mais do que qualquer faculdade de engenharia ou medicina por aí. A relação candidato-vaga. Então, se o brasileiro não quer trabalhar com carteira assinada, por que ele vai fazer esses concursos? E quer ser concursado CLT? Agora, o que ele não fala é que a CLT não oferece tantas vantagens quanto no passado, exatamente porque o setor elitista foi corroendo a CLT. O certo gente, é que ninguém faz esse cálculo que ele falou. Ninguém diz a seguinte coisa: olha, eu tenho uma família de 2 filhos, minha esposa, nós dois, nós não vamos mais trabalhar. Vamos pegar só o Bolsa Família, e vamos fazer bicos de vez em quando. Para que carteira assinada? Numa época de pleno emprego, como esta que o Lula proporcionou, eu posso passar 1 ano fazendo isso. Depois de 1 ano, eu já começo a achar que não é vantagem, porque eu fiquei doente, porque meu filho ficou doente, eu já não tenho o apoio estatal da lei trabalhista, já começa a ter prejuízo. E eu já começo a pensar que num momento de desemprego, eu posso precisar dos direitos trabalhistas. Então, estas coisas são muito mais prementes do que eu fazer o cálculo de que eu vou me aposentar mais cedo se eu não tiver direitos trabalhistas. Não tem sentido, gente. Ninguém faz esse cálculo. As pessoas pegam o dinheirinho do Bolsa Família, que dá para comprar uma calça jeans numa loja de rico, ou numa loja de classe média, e rapidamente tentam encontrar um emprego com carteira assinada, sim.
O bico, gente, como o próprio nome diz, é bico. As pessoas podem ter a ilusão do bico, mas passado alguns anos, dos 20 até os 30, elas começam a perceber que elas já não são tão jovens para uma aventura do bico todos os dias. E elas preferem a carteira assinada. Você pode fazer uma pesquisa, você vai ver que o trabalhador que quer ser autônomo é o trabalhador jovem. Por isso ele se deixa envolver pelo discurso pseudo-libertário da direita, da liberdade do empreendedor de si mesmo. O trabalhador um pouco mais velho, ele já começa a pensar diferente. Ele já começa a achar que se ele tiver um apoio, melhor. Eu tenho N colegas que são pequenos empresários, se apresentam como pequenos empresários. Todas as noites esses caras trabalham em alguma escola dando aula da profissão que eles exercem, porque ele não se sustenta com a empresa que ele tem. E se descuidar, ele quer se efetivar como professor. Só que ele não pode, porque ele também é PJ na empresa que ele dá, nas aulas. Então, é uma situação, gente, que não se sustenta de maneira nenhuma com a argumentação desse rapaz, o Roscoe, Flávio Roscoe, né? Ele tá lá, tirando fotografia com o Zema, já acertando, né, uma candidatura de direita. Então ele precisa voltar ao pensamento de novo retrógrado de que o Bolsa Família prejudica o trabalhador, o empreendedor e todo mundo. Pronto, gente. Tá aí, não é só o rei do ovo, não é só a esposa do João Dória, não é só o bolsonarista, embora esse cara deva ser bolsonarista. Continua ainda o problema de não entender que o Bolsa Família é um dinheirinho pequeno, não amarra ninguém vai querer ficar só com isto. A maioria dos meus colegas que tem o Bolsa Família, tem o Bolsa Família e tentam de toda maneira a carteira assinada. Olha, diante disso, né? Porque agora já não é mais só o rei do ovo, já outro já botou a cabecinha. Vocês vão ver como vai começar a aparecer mais gente com o velho pensamento de que o Bolsa Família, que tirou as pessoas da miséria e que proporcionou, né, este Brasil na 10ª posição da economia mundial, está errado. Eles ainda não conseguiram ser sinceros com eles mesmos e olhar para o PIB e perceber que não são eles, nem o agronegócio, nem ninguém desses setores de elite que movimentam o PIB. O PIB é sustentado, na sua maior parte, pelo gasto das famílias. O professor Dalbor já pôs isso em dezenas de livros. Se não tem gasto da família, mais de 40% do PIB desaparece. Gasto da família significa o quê? Significa que a família tem um dinheirinho para ir na farmácia, para ir no mercado. É isso. Este é a economia que o PIB apresenta. Aí o PIB está lá, estável, né? Sobe um pouquinho, o nego fala, foi o agronegócio. A subida foi o agronegócio, mas a base, a que dá a sustentação, é o gasto da família.
E sem o Bolsa Família, este gasto das famílias cai assustadoramente, o PIB cai. Então, para fazer o PIB crescer mais, a partir da sua base maior, ou seja, se você faz crescer o bolo maior, ele cresce mais do que quando você faz crescer a parte pequena, que é o agro. Então aí o governo diz, vamos acertar a questão tributária. Vamos tirar as isenções tributárias que já foram concedidas e vamos cobrar impostos de operações financeiras que não são taxadas. De modo que esse setor que não paga, pague mais, e agora a gente isenta o setor menor, o setor menor não, o setor mais pobre. Então a gente cobra de 140 mil e 25 milhões não pagam, você tem um orçamento reestruturado a partir de um PIB maior. Porque os gastos da família vai crescer, vai sobrar mais dinheiro na bolsa do trabalhador. Ele não vai pagar imposto de renda, vai ter um pouquinho do Bolsa Família ainda, pronto, já aumenta o PIB porque o gasto da família aumenta. Tudo isso dentro de um quadro de pobreza, porque é tudo dinheirinho. Você não paga imposto de renda, é um pouquinho, o Bolsa Família é um pouquinho, mas tudo isso não faz com que ninguém chegue a ser classe média. Continua muita gente pobre. Mas, né? Ah, mas não pode. Não pode almejar isto. E aí reaparece gente que é contra a tributação, mas você pensa que ele é contra a tributação, mas a favor do Bolsa Família, que nada, ele é retrógrado, não dá nem para colocar a discussão da tributação dos mais ricos, porque ele ainda está lá atrás, há 20 anos atrás, discutindo o Bolsa Família. Pronto. Eis que está aí, ó, né? Um elemento a favor da minha narrativa. Eu estou dizendo, gente. Se não se colocou a questão da tributação lá atrás, era exatamente porque não tinha condições. As pessoas demoram para absorver algumas verdades. E tá aí, ó, pronto, não é só o rei do ovo, já apareceu mais um. E eu digo para você, já disse e volto a dizer, vai começar a aparecer mais gente para dizer isso, porque eles vão dizer que o governo tem que fazer a parte dele. Qual? Reduzir os gastos do setor público. Não é interessante isso? É interessante porque esse mesmo cara deu entrevista há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, dizendo que sem o setor público, sem o banco de financiamento, sem o BNDES, esse setor dele, o setor têxtil, não conseguiria sobreviver. Então como é que é? Então qual é o gasto do setor público? Ah, né, os super salários. Tudo bem, super salário é um tanto. Mas, no fundo, eles não estão pensando em super salário porque ele nem toca nesse assunto. Ele não vai querer tocar no assunto que mexe com juízes. Reduzir a máquina pública, no sentido dela gastar menos, é tirar o professor, tirar o médico, tirar, né, aquele burocrata que está lá fazendo a papelada dele andar no BNDES. Uma vez, discutindo com o Brizola, um empresário falou assim, na mesma conversa, há 30, 40 anos atrás, tem que reduzir o setor público. Estava naquele papo de caça aos marajás, né? Do Collor. O setor público gasta demais, tem muito salário, tem que reduzir o setor público. Aí o Brizola, muito bem, falou. Ótimo, vamos reduzir o setor público. Então, né, você vai me dizer por onde você vai começar. Me diz onde que vai cortar. Vamos cortar aqui no Rio de Janeiro o quê?
o Brizola era governador. Vamos cortar o dinheiro da polícia? Vamos parar de comprar carro de polícia? Não, isso não pode. Não, então vamos fechar os CIEPs, os brizolões. Dá muito prejuízo educar as pessoas, né? Vamos fechar? Não, isso não pode, né? Olha, o que mais? Serviço de água, vamos privatizar o serviço de água. Ah, isso é bom, vamos privatizar o serviço de água. É assim. É assim. Não pode isso, não pode aquilo, então não dá para cortar. Mas, vamos privatizar? Ah, bom. Vamos privatizar. Então é isso que eles querem. Reforma do setor público que eles querem é cortar onde não pode. Eles falam que não concordam, mas eles concordam. Tanto concordam que recentemente agora o Tarcísio aqui em São Paulo quis reestruturar a carreira de pesquisador, tirando direitos do pesquisador. E isso atinge diretamente os hospitais, principalmente os hospitais públicos, principalmente as instituições de financiamento da pesquisa. E qual é sempre a proposta? Ah, uma empresa privada cuida. Quando eles não conseguem privatizar, eles terceirizam. E aí a empresa terceiriza para o terceirizado e vira uma cadeia de terceirizações que você não encontra mais quem é o responsável por nada. E isso praguejou de uma tal maneira que você não sabe mais quem é que está prestando o serviço na frente da sua casa. Você acha que é um funcionário de uma prefeitura? Não é, uma companhia terceirizada. Aí você vai lá conversar com ele, você descobre que ele pertence a uma companhia que também já foi terceirizada pela terceirizada. Você não tem responsável de nada. Vira uma cadeia de irresponsabilidade por conta desta ideia de que tem que privatizar ou então fazer a reforma administrativa, a reforma do setor público, o que implica também não privatizar. Eles só sabem falar isso. O fato é que o café da manhã do senhor Roscoe, em qualquer hotel que ele vá, é um dia, um café da manhã, de um dia, é o Bolsa Família de um mês. Então não dá para vir com esse papo, né, de que o cara deixa de trabalhar porque ele tem Bolsa Família. Isso era o papo de 25, 20 anos atrás. Eu disse para vocês que a gente tinha chegado a um consenso, que agora a direita já não falava mais contra o Bolsa Família, e só foi eu falar, olha, não pode elogiar, já aparece mais um. E eu digo para vocês, vai começar a aparecer mais gente. Porque eles vão pegar esse caso do Bolsa Família para redistribuir este tipo de discurso e tirar o foco do discurso sobre a tributação. Porque o da tributação eles não têm resposta, porque o Congresso já aprovou, o Lira vai fazer um relatório favorável a não pagar imposto quem ganha até 5 mil e diminuir de quem ganha até 7,5. Vai vir favorável, o Congresso vai aprovar, então vai ter que resolver esse problema, porque 25 milhões de pessoas vão deixar de pagar. E isso é essencial para a economia, porque esses 25 milhões de pessoas pertencem ao setor social, né, que gasta e faz a economia funcionar. Então, para compensar o setor público, vai ter que tirar dos mais ricos, fazendo uma tributação. Pode ser pelo IOF? Mas o ministro Alexandre Maia disse que não pode ser pelo IOF. Então, já que ele marcou o acordo para dia 15, lá se reestrutura uma outra forma de cobrar. Não. Sabe qual vai ser a saída da direita? Dizer que não é pelo IOF e não é por cobrança dos mais ricos. É pela reestruturação do Estado. Então, este vai ser o discurso daqui para frente. O Estado tem que fazer o dever de casa, reestruturar, diminuir os gastos estatais. É o setor público que gasta.
as mesmas pessoas que pegam dinheiro do setor público, ou do Banco do Brasil, ou do BNDES, ou as mesmas pessoas que têm isenção de tributação dadas não só pelos governos conservadores, mas principalmente dadas pela própria esquerda em determinados momentos, como, por exemplo, o momento Dilma. É impressionante, gente. Mas este é o tipo de empresário com quem a gente lida. E este é o tipo de gente que faz política e amarra o Congresso. Atenção, Pablo Hortelado, seu orelhudo. Prestou atenção? Aprendeu? Então aprende. Esse tipo de gente controla o Congresso, sim. E você só consegue lidar com esse tipo de gente com o discurso que o Lula inaugurou essa semana, que é o discurso do confronto, sim. Tanto é que incomodou tanto que hoje, né, o Roberto Campos voltou a falar. Ele saiu da quarentena que impede ele falar 40 dias. Passou a quarentena, saiu do serviço público, já deu entrevista na Folha. Já deu entrevista na Folha, já tá falando. E sabe qual foi a fala? Esse discurso de nós contra eles não é bom. Claro que não é bom. Não é bom para eles. Porque a gente repõe a discussão, sim, do conflito classista. Sim, da luta de classe. Porque ela existe, é o nosso cotidiano no capitalismo. E se a gente a coloca, a população começa a escutar. Por isso que, não pode. Todas as vezes que algum conservador fala não pode, é porque deve. Tá? Então, mais um, marque aí na lista. O Roscoe. Daqui a pouco a gente volta. Não voltamos com o Roscoe. A gente volta sem ele, de preferência. Tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, antes de finalizar. Olha só, no que já vai chegar. Ó. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Em papel. Capitalismo 4.0 em papel. Já vai estar. Já pediu na sua livraria preferida? Pede na livraria, pede lá na Martins Fontes ou qualquer lugar que você compra, já pede, né? Ou você espera que logo vai estar na Amazon também e nas nossas lojinhas virtuais do Cefa Editorial. Bom cheiro. Ficou, modéstia à parte, a editora, que é a doutora Maria Ângela, ela também é a capista. Trabalho de, né? Essa médica, ela opera livros. Daqui a pouco a gente volta.